nossas vidas. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 43. É a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Isaías capítulo 43, verso de número 1. Palavra de Deus para os de fé. Tem fé aqui esta noite? Diga amém. Amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e esses povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu mostrei. E Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Também de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei a Babilônia a todos os fugitivos. Farei embarcar até os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo,
sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Sentado como você está, Senhor e Salvador, a palavra é tua, o poder é teu, que saiamos daqui esta noite melhores do que quando nós entramos. Que saiamos daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo, fortalecidos pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Todos digam amém. Redimir. Palavra redimir no hebraico significa resgatador. A ideia de remissão, a ideia de resgate é alguém próximo que poderia trazer as pessoas da família que estavam escravas. Era o ato de resgatar propriedades mediante o pagamento das suas dívidas. Ninguém poderia redimir alguém se não fosse alguém próximo, se não fosse alguém que tivesse aliança, se não fosse alguém da família. E Deus começa tratando com a nação, dizendo que Ele é o Senhor, e Ele vai resgatar, Ele vai redimir. E só pode fazer isto alguém que é próximo, alguém que tem essa afinidade, alguém que tenha este elo, esta aliança. Nós estamos vivendo um tempo novo para todos nós. Triste, mas um tempo novo. Um tempo de morte, mas um tempo novo. Um tempo de perdas, mas um tempo novo. Deus nunca parou na história. Deus nunca morreu na história. Deus nunca deixou de atuar na história. E eu quero pregar esta noite para quem tem fé. E se você não tem fé, eu quero ousar, profetizar na sua vida que tu sairá daqui esta noite cheio de fé em nome de Jesus. E eu começo dizendo para você, não era para você estar vivo. Não era para que eu estivesse vivo. Não era para você estar andando. Não era para você estar nesta noite sentado aqui. Você e eu estamos aqui por causa do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Queira você, aceite ou não, você é um milagre à vontade de Deus. Ponto. Você é. Se Deus não quisesse, você não estaria aqui essa noite. Mas o texto nos traz aqui uma palavra que fala do momento trágico, do momento triste da história que ia acontecer com a nação. E eles já estavam vivendo os prenúncios dessas coisas. Eles já estavam vivendo a tristeza do início de um provável cativeiro que por pouco já não estava acontecendo, como aconteceu. Deus está entrando com a boca do profeta e trazendo estímulo para a nação, e trazendo uma palavra profética para a nação. E é esta palavra que esta semana o Espírito Santo injetou dentro de mim para dizer para você: qual empresa você conhece? Qual escritório de advocacia que existe há mais de 500 anos? Qual supermercados que você conhece que existe há mais de 1000 anos? Qual é a clínica médica? Qual é a escola? Qual é a fábrica que você conhece que ela tem 700 anos, 800 anos? Você não vai encontrar. Você não pode procurar o quanto você quiser. Você não vai achar. Mas eu quero te lembrar de algo esta noite. A igreja do Senhor Jesus atravessa os séculos dos séculos. Ela atravessa a opressão, ela atravessa a perseguição. Mata-se profeta, mata-se missionários, mata-se pastores. E a igreja do Senhor vai avançando, vai crescendo, vai evangelizando. Persegue missionário, põe na Sibéria, mata pessoas. E a igreja do Senhor, escute isso para você que está precisando, como eu, de Deus esta noite. A igreja do Senhor Jesus é a única instituição na face da terra que existe há mais de 2000 anos, e ela está viva, e o seu dono continua organizando tudo. Não existe. Você pode procurar o maior dos empreendimentos.
das construtoras. A igreja, eu repito para os que têm fé e estão entendendo, a igreja do Senhor Jesus, perseguiram ela, colocaram na prisão, mataram os seus profetas, perseguiram os seus líderes, fecharam os seus templos. Você está sentado aqui, você é a extensão daquela igreja que começou lá atrás. Então Jesus Cristo, Ele sabe muito bem como cuidar da gente. Ele sabe como cuidar. Ele sabe. Às vezes nós olhamos para o momento, e é sobre isso que eu quero falar com você esta noite. Olhando para o momento, nós às vezes não conseguimos agir com fé, tomar decisões de fé. Às vezes nós agimos por impulso, pelo que estamos vendo. E por pensarmos assim, Deus não pode fazer na nossa vida, porque a gente impede. Não porque Ele não tem poder, mas porque a gente se fecha. Deus nos chama a atenção esta noite positivamente para dizer uma palavra para nós: deixe o passado a caminho do deserto e rios em terras vazias. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para aquela nação. Ele está dizendo para os seus filhos, seus servos, o que somos. E Ele começa dizendo para a nação o seguinte: Israel é o servo de Deus neste mundo. Meu irmão, quando você estiver com problemas, e nós temos problemas, quando você estiver com dificuldade, nós temos dificuldade, eu preciso trazer à sua memória a mesma palavra. Você não é órfão, você não é alguém que Deus não olha, você é alguém que representa o céu na terra, você é alguém que Deus tem projeto na sua vida. Ele diz: Israel é o servo, e Israel é a testemunha de Deus para o mundo, no verso 13, de 8 a 13. O Senhor está dizendo que os homens, as mulheres de Israel são para Deus. Você acha que isso que está acontecendo lá agora, aquele conflito, Deus não está no controle? Deus não perdeu o controle, não vai perder o controle. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E você e eu somos para Deus testemunha. Então, quando os momentos difíceis vierem sobre a sua vida, como agora, nós temos duas opções. Primeiro, mostrar o caráter que tem dentro de nós e agirmos por religiosidade. Então, a perseguição, o momento, a crise, a luta não nos mais deixará congregar. Então, Deus mudou. Deus agora não fará mais as coisas que Ele já fez. E você vai ver na palavra esta noite que Deus está dizendo para mim e para você: eu sou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo. Diz o texto sagrado, o Senhor falando: Israel, eu serei contigo. Só que aquela nação estava para atravessar um momento muito difícil na vida deles. E o Senhor começa falando com eles que seria com eles. Eu quero chamar a sua atenção. Quem está aqui dentro essa noite e crê na Bíblia, diga aleluia. Crê mesmo, irmão? O Deus da Bíblia é o seu Deus? É o seu Deus? Levante a sua Bíblia para o alto comigo, deixa eu ver. O Deus da Bíblia é o seu Deus? Deus mudou. Deus mudou. Então continue adorando, porque Ele vai continuar cuidando da sua casa, da sua família. Olha, não, Deus não trouxe você aqui esta noite, não permitiu você estar vivo hoje, porque é uma obra do acaso. Pelo contrário, Deus tem um projeto com você. E a Bíblia diz que o Senhor começou dizendo para a nação que eles passariam por lutas. Grandes forças iam se levantar contra Israel. Grandes inimigos, eles iam passar por dentro da nação de Israel. E o Senhor não disse: eu vou impedir. Ele não disse: eu vou impedir, até porque foi o próprio Deus quem permitiu isso. O Senhor começa dizendo para a nação o seguinte: eu serei com você, ainda que tudo de ruim os rodeie, passe sobre vocês, e a força dos inimigos que viriam sobre a nação seria semelhante a um dilúvio avassalador que viria sobre a nação, e seria também como caminhar pelo fogo, porque assim aconteceu quando os caldeus entraram em Israel. É como um dilúvio que tirou-os do chão.
E ao mesmo tempo o Senhor disse que a pressão seria tão forte sobre eles, que seria como caminhar pelo fogo. E a Bíblia diz e nos traz isso, essa revelação, ao lermos, e não precisa de tanta coisa, para saber que a água destrói, aniquila, e que também o fogo destrói. E Deus está dizendo para a nação, e está dizendo para esta igreja, para quem tem ouvidos espirituais: se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Esta é a palavra. Deus diz assim: eu serei contigo. Deus não disse, não, você não vai vencer. Deus não disse, você vai se machucar e vai arder. Deus disse, eu serei contigo. Tem crente aqui esta noite? Diga aleluia. Tudo que você está vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que já fizeram para mim, fizeram para você, e você está em pé, é porque Deus te sustentou. E Deus que está te trazendo aqui esta noite manda te dizer: eu não mudei, continuo guardando a sua casa, a sua vida, o seu ser. A nação ia passar por um momento terrível, e Deus está dizendo que apesar das inundações, apesar dos incêndios, Deus os salvaria da fatalidade. Deus os salvaria dos dilúvios, a semelhança do que eles passaram. Deus usa na palavra duas situações catastróficas para dizer para a nação. Duas. Ele diz: água e fogo. Só quem está no meio de um dilúvio, só quem está no meio de um problema, sabe o tamanho que isso representa. Só quem está sob pressão sabe o que isso representa. Mas apesar, escute isso, apesar das coisas que viriam sobre eles, o Senhor diz: eu te remi, eu te salvei. Se passar pelas águas você não vai se afogar, e se passar pelo fogo você não vai se queimar. Eu preciso que você entenda e saia daqui essa noite compreendendo que nada do que está acontecendo agora, pandemia, desemprego, perseguição, põe medo em Deus, assusta a Deus. Deus conhece a sua história. Tem gente que, como eu aqui, o Senhor Deus, desde pequenininho, está fazendo uma grande obra. Quantas lutas e problemas alguns de vocês aqui hão de se lembrar agora, por tantas circunstâncias na vida de vocês, que não eram para estar em pé psicologicamente, não era para estar em pé emocionalmente. Metade da população do mundo não suportaria o que alguns de vocês, que nós já passamos. Sabe por que nós passamos? Sabe por que somos atacados? Sabe por que nós muitas das vezes ficamos como que odiados pelas pessoas? Porque nós temos um Deus que cuida da gente. Temos um Deus que zela pelo seu povo. Temos um Deus que cuida dos seus filhos e dos seus servos. E a palavra de Deus, ela diz aqui esta noite, esta é a palavra. Primeiro, pode passar o fogo, pode passar a água, eu vou estar com você. É a promessa dele, não é para mim, é a promessa de Deus. Ele diz: eu sou o Senhor. Duas expressões que Deus traz para a nação nesse texto, que eu quis separar com você. Ele diz: eu sou o Senhor. O máximo, no hebraico, Senhor no maiúsculo, como você está vendo aí, uma expressão dada no plural, ou seja, aquele que consuma tudo, aquele que é tudo. Ele está dizendo: eu sou o que manda, eu sou o máximo, eu sou o soberano. E ele está dizendo: eu sou o santo de Israel. Para que você entenda, as nações se levantariam contra Israel, as nações se posicionariam, entrariam lá, mas o Senhor diz através da boca do profeta: eu sou o que te salva, eu sou o que te protege, eu sou o que guarda a sua história, eu sou o que não deixo você perecer. E ele diz ainda no mesmo versículo: eu sou o teu Salvador. Se tem crente aqui esta noite, se tem gente que crê no Deus da Bíblia, eu desafio você esta noite a acordar amanhã mesmo, porque o Deus de Isaías é o seu Deus e o meu Deus. A palavra diz que o Senhor, no verso 3, Ele paga o resgate. E o texto diz assim:
que o Egito ele deu como resgate. Eu não tenho dúvidas nenhuma que se Deus precisar esta noite mexer algumas coisas na terra, no planeta, na galáxia, por você, Ele vai fazer. Ele diz aqui no texto: eu dei o Egito, eu dei a Etiópia, eu dei Cuxi como teu resgate. Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus escolheu você. Deus pegou o povo que estava aprisionado pelos babilônicos, e o Senhor deu na mão dos babilônicos o Egito, Ele deu os povos de Cuxi, Ele deu os povos também da Etiópia, para que eles ficassem com esses povos e solta Israel. A primeira palavra que eu quero liberar para você esta noite: Deus está resgatando aquilo que você acha que perdeu. Deus está dizendo: eu abençoo você. Ele diz aqui que Ele escolheu Israel, embora o Egito fosse muito mais poderoso que Israel. O Senhor disse: eu trouxe você, eu paguei o preço por você. O Senhor, Ele sabe o quanto você é importante para Ele. Às vezes nós olhamos para o momento que nós estamos passando, e a gente às vezes fica assim: mas como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser o amanhã? O amanhã está nas mãos de Deus. O Deus que eu creio hoje, o Deus que me guardou ontem, o Deus que colocou comida na minha mesa semana passada, o Deus que sustentou você o ano passado, é o Deus que sustenta você no dia de hoje também. É o Deus que fortalece você do mesmo jeito. Ele não mudou, mas isso é só para quem tem aliança, para quem tem pacto, para quem a Ele se submete. Veja o que Ele diz: eu redimi vocês. Às vezes nós olhamos para o momento e ficamos assim: meu Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser o amanhã? E quando eu ficar mais velho? Quem aqui já não ficou com esse medo? Quando eu ficar mais velho, como é que vai ser? Ou a gente fica olhando para as coisas que de ruim nos aconteceram. A Bíblia diz, e o Senhor está falando aqui em Isaías 43, que Deus cria o êxodo a favor de Israel. E assim o Senhor está falando para nós aqui esta noite: Deus vai dar a saída, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a estratégia que você precisa. Está escrito aqui na sua palavra o que Deus estava prestes a fazer na vida daquela nação. Era muito forte, era muito forte. E aquela nação, eles ficaram, durante aquele tempo que eles estavam vivendo, eles ficaram vivendo de um passado. Eles ficaram vivendo da libertação, da saída do Egito para Canaã. Então tudo aquilo que eles já tinham vivido, os antepassados deles, eles ficavam com esse argumento: que um dia o Senhor fez, um dia o Senhor operou, um dia o Senhor salvou. E Deus estava dizendo para aquela nação, como Deus está falando para a igreja do Brasil para Cristo essa noite aqui em São José dos Campos, para quem ouvir essa palavra e tiver fé no seu coração: o que Deus fez ontem está feito. O pão que Ele deu ontem foi dado, mas o que Deus tem para fazer amanhã é coisa melhor do que ontem. O milagre de amanhã é maior do que o milagre de anteontem. E Deus está dizendo que estas coisas que Ele havia feito pela nação não era para ficar preso ao passado, não era para ficarem lembrando daquelas coisas e achando que aquilo simplesmente foi o máximo. Às vezes nós vivemos um momento da nossa vida que parece que estamos como que Israel. Águas vêm sobre nós, fogo do outro lado, é pressão para tudo quanto é lado. O que nos diferencia do homem comum, e isto é o que estamos vivendo agora, é que os nossos olhos não estão para as coisas que nós podemos apalpar. Nós nunca fomos donos de nada, não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo, nem do nosso dinheiro. Engana-se quem pensa que é, nem do carro, nem da casa, nem da roupa. Deus é dono de tudo.
tudo é tudo, tudo é tudo. Deus pode tudo. E o que Deus está falando com você essa noite é para você se encher de fé e você tomar uma postura, uma posição em Deus e entender a palavra profética que Ele traz para nós aqui esta noite. Aquilo que aquela nação havia passado, eles ficavam olhando para a saída do Egito, ficaram olhando para as coisas que Deus havia feito com eles no passado, e isso estava trazendo na vida deles uma certa barreira, um impedimento, porque diante do caos que eles estavam vivendo, eles estavam deixando de olhar para frente, e ninguém que fica olhando para trás está apto para as coisas novas. Ninguém. Nós precisamos respeitar o passado, nós precisamos entender o tempo, e é sobre isso que eu quero que você entenda. Deus é Senhor do tempo, amém, igreja? Obrigado. Deus é Senhor do tempo. O Deus que operou há 1000 anos atrás sobre a igreja, Ele continua com as mãos sobre a igreja. Eu não estou falando do templo, eu estou falando de você, meu irmão. Eu estou falando de você, eu estou falando da tua existência, eu estou falando da sua essência. O Deus que cuidou dos nossos irmãos ontem é o Deus que cuida hoje também. Mas às vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias, e isso vai trazendo impedimento. Às vezes a gente fica se lamentando pelo que não deu certo. 1, por aquilo que eu errei. 2, por aquilo que eu não realizei. 3, o Senhor fala conosco essa noite: olha para frente. A palavra dele, Ele estava para fazer coisas grandes e maiores do que o Mar Vermelho. Se você acha pouca coisa abrir o Mar Vermelho e Israel atravessar, não é pouca coisa. Não é. Atravessar o Mar Vermelho com os pés secos, não morrer um hebreu, e mais do que isso, passa todo mundo do lado de lá. Quando o último homem passa por dentro do Mar Vermelho, o Senhor diz a Moisés: toca. Moisés tocou e as águas se encontraram, o faraó pereceu, os seus carros e os seus cavaleiros. Deus está trazendo a memória do povo e dizendo o seguinte: aquilo que eu fiz lá é pequeno, perto do que eu vou fazer aqui. Agora só quem é espiritual pegou e entendeu. Porque às vezes a gente fica assim: até aqui eu cheguei, Deus me tirou lá da sarjeta, me tirou da mazela, me tirou disso. Aí eu fico com aquele passado me apertando, eu fico com aquelas coisas lá de trás, eu fico trazendo para cá e trazendo para cá. Levanta a cabeça, presta atenção no que Deus está dizendo para você essa noite. Você está aqui, você está viva, você está ouvindo essa palavra. Isso é para quem é crente, pelo amor de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, é para enxertar esta palavra dentro de você. Deus está dizendo para a sua igreja, para o seu povo: o que eu fiz até agora por você é pouco, perto das coisas grandes que Ele vai fazer ainda. Eu não tenho dúvidas que nós não vamos ser mais os mesmos depois desse tempo que nós estamos atravessando. A igreja vai precisar se adequar, ela vai precisar se alinhar em um monte de coisa. Mas o Deus que trabalhou na vida de Paulo estava lá em Filipe, preso assim, essa era a cadeia que Paulo estava. Aqui, solo. A cadeia que Paulo estava, ela era daqui para cá. Paulo ficou de joelhos, preso no campo, e os guardas ficaram cuidando dele. Paulo não podia ficar em pé. Pois bem, Paulo mesmo preso, a igreja crescia, a igreja avançava. Paulo escrevia cartas, Paulo pastoreava estando preso. Eu não sei se você ainda não entendeu, incrédulo. Deus está dizendo para esta casa esta noite, Deus está dizendo para a nossa família esta noite, Deus está dizendo para o meu ministério esta noite, Deus está dizendo para o seu casamento esta noite, Deus está dizendo para a sua vida profissional esta noite: eu tenho grande obra na sua vida. Mas e o ontem? Que ontem, irmão? Que ontem? Que ontem? Ontem já foi. Ei, ontem já foi. As coisas velhas se passaram. Está entendendo como é que é o negócio?
Ele está dizendo o seguinte: olhem para frente. Quando a gente fica com esse sentimento de que não tem saída e é o nosso fim, vou dizer uma coisa, irmãos. Um homem, quando para de sonhar, ele morre. Ele morre. Um pastor, quando para de sonhar, ele morre. É melhor entregar o ministério. Porque se ele não tem mais ousadia, se ele não tem mais atitudes, escute bem o que eu vou dizer para você. Nem todo mundo é obrigado a ter a mesma unção, a mesma visão. Mas você sim. Você é obrigado sim. Porque você sabe o Deus que você serve. Porque você tem provas da sua existência. Tem gente aqui que foi odiado desde a infância, desde a adolescência. Tem gente aqui que o diabo pediu muitas e muitas vezes pela sua vida. Deus disse: não, ele é precioso para mim, ele é preciosa para mim. Deus está dizendo para esta casa, esta noite, eu estou dizendo para mim, para você, para todos nós que estamos aqui: deixa o passado. Deixa o passado. Às vezes, nós olhamos para o texto como agora nós estamos lendo, e nós limitamos o agir de Deus. Nós limitamos o agir de Deus. Pastor, como é que vai ser agora durante a pandemia? Eu não sou Deus. Eu não tenho nenhuma palavra para dizer para você como que vai ser. Eu tenho de Deus uma orientação. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite. Deixa eu ver quem está acordado. Alguém aqui hoje ficou sem comer porque não tinha comida no prato? Alguém ficou? Alguém ficou? Deus não colocou comida lá, mesmo sem a gente merecer? Você não está numa pandemia? Tem gente aqui que não passou por desemprego durante a pandemia e você está vestindo melhor do que quando você estava trabalhando? Prepare-se para viver as coisas que Deus tem para você. E outra coisa, meu irmão, as pessoas que não andam junto, que não caminham junto, que não sofrem junto, que não creem junto, não tem como viver esta bênção. Não tem como a pessoa desfrutar das bondades de Deus. Só você sabe o que é depender de Deus. Só eu sei o que é depender de Deus. Por acaso, Deus está dizendo para a nação: por acaso, o que eu fiz lá atrás, para vocês é o fim, é o máximo? Deus está dizendo para a nação: eu tenho coisas maiores. Mas quando a gente para, pastores, de acreditar, a gente precisa tomar cuidado com as vozes que nós queremos escutar. Porque o diabo é astuto. Ele é astuto. Você vai fazer investimento nesta crise. Você vai construir nesta crise. Você vai fazer cultos nesta crise. Você ainda vai fazer isto nesta crise. Olha bem, hein? Presta atenção, hein? Essas são as vozes que querem nos fazer deixar de ouvir a voz de Deus. E quando nós olhamos para a circunstância, sabe o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos comer um arrozinho com feijão todo dia, um ovinho frito todo dia, que é maravilhoso, que é gostoso, que é top, e vamos ficar aqui vivendo essa vidinha mesmo até Jesus voltar. Para quê? Para chegar diante de Deus aquele dia e Ele falar assim: servo inútil, servo imprestável, eu te dei talentos em suas mãos, não foi para você enterrar. Você passou frio, Kleber? Não, senhor. Você passou fome, Kleber? Não, senhor. No meio da pandemia eu não sustentei você? Sim, senhor. Quantas vezes, Kleber, tentaram arrancar a sua vida? E você que está aqui dentro dessa noite aqui, ó. Quantas e quantas lutas você já passou, vai passar, está passando. Mas a palavra que Deus está dizendo para você essa noite: olha para trás, deixa o milagre de ontem, porque Ele tem um milagre amanhã diferente. Ele tem um milagre diferente amanhã. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente sabe o que a gente faz?
Não, vamos fazer um culto só semanal. Eu estou dando um exemplo. Vamos fazer um culto só semanal. Faz o seguinte, vamos fazer de casa mesmo. Vamos fazer uma live lá de casa, e aí está tudo certo. Porque está difícil, né? A pandemia, o desemprego, o salário de um ou outro reduziu, o risco de pegar Covid existe. Então a gente não sai mais na rua também. A gente não vai mais no mercado. A gente não vai abastecer o carro mais. A gente não vai mais no shopping. É isso mesmo. Então ninguém pega o carro aqui e vai para a praia mais. Ninguém passeia mais. Ninguém vai em São Paulo mais. Ninguém sai na rua de casa mais. Então nós vamos ficar dentro de casa agora esperando a morte chegar. A morte da bezerra. Não vamos. Nós vamos fazer tudo o que Deus tem para a gente fazer. Nós vamos viver tudo aquilo que temos que viver. O momento de agora, eu estou chamando a sua atenção desde o início da mensagem. Qual é a instituição que existe há mais de 2000 anos e é provada? Fala para mim qual é. Fala para mim qual é a instituição que colocaram os seus líderes na cadeia e ela está em pé. Fala para mim qual é a instituição que pegaram os seus representantes, colocaram no fogo, olha, fizeram barbárie com ele e ela parou. Não existe. Mas a igreja de Jesus Cristo na face da terra, ela está mais viva hoje, vai estar mais viva amanhã, depois de amanhã vai estar mais viva, e ela está viva dentro de você. É você que precisa deixar Deus operar em você, desmanchar a cara de emburrado, a cara de ranzizo, e deixar de ser mundano, e acreditar que Deus está cuidando de você. Deus está dizendo, Ele faria para aquele povo coisas maiores. E às vezes, meus irmãos, às vezes nós ficamos diante de duas situações para tomar a vida. Primeira, às vezes nós ficamos se lamentando pelo que sofremos lá atrás. Ai, não deu certo, sofri. Ai. Qual o tamanho do seu Deus? O Deus da Bíblia, por acaso é o Deus que só operou ontem? Às vezes nós ficamos lamentando pelo que eu não tive. Ai, queria tanto, eu não consegui. Ou a gente fica se lamentando pelo que nós perdemos. Ou então a gente fica assim, se não fosse a pandemia, né? Se não fosse a pandemia, hoje eu teria isso, eu teria aquilo. Se não fosse a decisão, se não fosse isso, hoje faltaria 3 anos para aposentar. Hoje faltaria quanto tempo para aposentar? Tá, e aí, irmão? E aí? Olha o que diz o verso 16. Assim diz o Senhor, aquele que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, aquele que trouxe carruagens e cavalos, exército e forças, todos juntamente caíram e não mais se levantaram, estão extintos, foram apagados como um pavio. Deus está trazendo à memória da nação o que Ele fez quando eles saíram do Egito. Olha o que Ele diz aqui. Eu preparei um caminho. Aonde é que tinha caminho? Se atrás Faraó e na frente o Mar Vermelho. Alguém me prove aonde é que tinha um caminho. Pode procurar na sua Bíblia, eu te dou uns minutos para você procurar na sua Bíblia. Você não vai encontrar. Porque não existe geograficamente, mesmo que nos tempos antigos, nenhum caminho que Israel pudesse ter passado por ali. Mas o Senhor está trazendo a memória deles e a nossa. Ele abriu um caminho no meio do mar. Só quem é espiritual, quem não é, vai sair daqui do mesmo jeito. Ele abriu um caminho no meio do mar. E o Senhor está dizendo para nós esta noite, só quem é espiritual, quem não é, paciência. Ele vai abrir um caminho no deserto. Por tudo que você esteja passando, por tudo que nós estamos atravessando, Deus vai dizer assim, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Pastor, como é que é? Vem por aqui, vem por aqui. Você não está entendendo nada. Deus está dando volta com você e está dizendo, vem por aqui. Só que Deus não está deixando você sozinho, Ele está junto. Ele está dizendo, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Eu não acho saída, mas Deus está dizendo, eu vou dar saída, eu sou a saída, eu sou o
o caminho, eu vou te mostrar o caminho. Única coisa que Deus está dizendo para mim e para você: creia, entregue a sua vida de uma vez por todas. Deus deu filho para Sara aos 90 anos, gente. Deus não pode fazer o milagre hoje, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Eu sou o caminho. Ele está dizendo para a nação, Ele está trazendo a memória deles a libertação de Israel. Ele está dizendo: olha, lá atrás, um exército violento, furioso. Na frente, água. Tomara que você essa noite volte a ser pentecostal. Tomara. Os crentes estão muito bola murcha. Está tudo um bando de frouxo. Qualquer ventinho chora, quer se matar, entrar debaixo da cama, tomar gardenal, ficar o resto da vida, não quer mais nada. O Deus da Bíblia está te dizendo esta noite: deixe o que passou, eu tenho coisas novas para você. Não vai dar, pastor, não vai dar, porque essa vez foi demais, dessa vez foi pesado. Foi. Então eu vou trazer para você a palavra que Ele está dizendo essa noite. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Se você passar pelas águas. Ó irmão, não quero sair da Bíblia não, para não tomar paulada sem necessidade. Eu não conheço o deserto de ouvir falar. Eu conheço o deserto de andar por ele. E tem gente aqui que sabe que é deserto. Tem gente aqui que ele ou ela mesmo já desistiu. Falou assim: pastor, eu achei que ali eu ia morrer. Mas você não morreu. Você não morreu. Você não morreu. E sabe por que você não morreu? Porque a mão preciosa do Senhor, ela pegou na sua mão assim e disse: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Deus foi fazendo isso. Todo mundo dando paulada em você, todo mundo xingando você, as coisas não estavam dando certo, todo mundo desistindo, as pessoas falando, e Deus dizendo assim: esquenta não, eu sou contigo. Eu sou contigo, vai dar certo. O que hoje eles não estão vendo, eu estou vendo. Eu estou vendo você amanhã. Eu estou vendo você amanhã como um ganhador de almas para o reino de Deus. Eu estou vendo você amanhã como um grande empresário sustentador da obra. Eu estou vendo você amanhã como uma família poderosa. Eu estou vendo você amanhã como um grande homem e mulher de Deus. Eu estou vendo esta igreja hoje como uma igreja que vai ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Deus está dizendo: eu abro o caminho no deserto, eu abro o caminho, eu sou o caminho. Como é que vai ser? Como é que vai ser, pastor? Sabe qual é o sentimento que o diabo quer colocar em mim? E alguns, vai para baixo da mesa, cara, se joga lá. Irmãos, eu errei. Não foi Deus que falou, não. Deus falou lá atrás, mas agora não é certo. Assim diz o Senhor: eu te remi. Eu estou resgatando você, rapaz. Eu estou resgatando você. Você não está entendendo. A palavra diz que Ele só pode redimir quem tem comunhão, quem tem aliança, quem tem sangue. Isso aqui é para crente, não é para frouxo. O frouxo não entende. Deus está dizendo: eu estou restaurando os teus sonhos hoje. Eu estou trazendo de volta, porque eu paguei o preço por você. Não é o feiticeiro, não é o diabo. Eu paguei o preço por você. Eu estou te redimindo. Devolve o sonho dele, devolve a alegria dela, devolve a realização dele, porque eu sou o Senhor. Deus está dizendo: que o caráter de Deus não é o meu caráter. Eu explico.
O caráter de Deus é imutável. Ele não muda. E eu vou falar pela 4ª vez essa noite. A igreja de Jesus não é feita de paredes. Isso aqui é templo físico, que deve ser perfeito, bonito, limpo, higiênico, o melhor. O melhor. Se é para Deus, é o melhor. Mas a igreja de Jesus, ninguém segura. A igreja de Jesus é isso aqui, ó, marcha, ó. A igreja marcha. Séculos e séculos a igreja marcha. Pressão, perseguição, a igreja marcha. Cadeia, morte, fecha templo, a igreja marcha. Tira o culto, eles vão cultuar em casa. A igreja. Deus nos dá a estratégia certa. Deus nos dá o caminho certo. Para quem não crê, entra embaixo da cadeira e chora. Mas o Deus que eu estou pregando hoje, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Moisés não está mais vivo. Josué não está mais vivo. Mas o Senhor está dizendo: eu fiz ontem, eu faço hoje e vou fazer amanhã. Deus está dizendo no verso 17: o meu caráter é imutável. Cleomara, eu não acredito que Deus brinca com os meus sentimentos, Fernanda. Eu não acredito, Alisson, que Deus brinca com a minha vida. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. O caráter de Deus não é deformado, não é adulterado. O caráter de Deus é imutável. Sabe como é que funciona? Assim, ó. Isso aqui é aliança. Quando Deus faz aliança com alguém, todo mundo pode odiar você, não gostar de você, você passar por um monte de coisa. Deus está dizendo: não esquenta. Você vai passar pelo fogo, eu estou lá com você. Você vai passar pela água, eu estou lá com você. O fogo você vai entrar, mas eu vou estar dentro da fornalha com você. O dilúvio vai vir, vocês sabem muito bem disso. O dilúvio vai vir uma pressão sobre vocês, mas eu estarei com vocês. Daí, meu irmão, ficar preso por algo que um dia aconteceu. Eu fico preso por alguma coisa que um dia, pelo que já foi um dia. Já foi, irmão, já foi. Se eu derramar essa água aqui, de algum lugar, em alguma situação, já foi. Não volta mais. Eu não posso retornar mais. Às vezes a gente fica colocando Deus como se fosse um ídolo. Um Deus que o homem constrói com barro, com pedra, com madeira. O meu Deus tem olhos e vê. Tem boca e fala. Está falando com a noiva dele agora. Tem olhos e enxerga. Está enxergando você agora. Mas às vezes a gente fica olhando para a pandemia. Porque agora é home office. Porque agora não está fazendo. Irmão, se eu fosse olhar para o quadro desta igreja de infiéis, eu não pastoreava mais.
Por acaso Deus não sabe aonde tem o poço de petróleo nessa terra? Por acaso Deus não toca no coração de Ciro, de Nabucodonosor, de Dario, para abençoar e libertar? O Deus de ontem é o Deus de hoje. É o Deus de hoje. Às vezes a gente fica pelo milagre de ontem. Pelo milagre de ontem. Deus está dizendo pela sua palavra que água e fogo são os perigos mais extremos que alguém pode ter. Eu já me afoguei numa chuva em São Paulo. Na verdade não me afoguei, eu quase morri lá. Enchente. As forças da natureza a gente precisa respeitar. Desci a avenida, a água veio e pegou. A quanto rodou? Foram 40 e poucos carros. Você não tem força com a água. Duas coisas que Deus está dizendo essa noite, eu não sei para quem além de mim. Mas Deus está dizendo que as duas coisas que Ele está usando como símbolo, que é aquilo que poderia, que ia acontecer, Ele estava acima daquilo. Deus estava dizendo, eu estou acima do fogo, eu estou acima da água. Você vai passar pelo fogo, eu vou estar lá. Você vai passar pelo dilúvio, eu vou estar lá. O seu nome é Jeová, é o Senhor. Esqueça o passado, verso 18, ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Há uma tendência carnal ou satânica da gente ficar vivendo o que já passou. Ai, porque um dia eu sonhei, eu fiz sonho, e aí aconteceu isso, ou porque não sei o que. Deus sopra sobre esta casa esta noite um outro vento. Um outro vento. Mas isso é para quem é espiritual. Irmãos, eu não sou de ficar mexendo com as tuas emoções, não quero mexer com as tuas emoções, mas eu tenho certeza do que Deus falou. Deus está dizendo, eu faço nova todas as coisas. Olha, prepare-se para as pessoas talvez próximas de você não comerem aquilo que Deus vai colocar no teu prato, porque por fé vive você. A palavra diz, o Senhor falando, que não se pode abrir-se para o novo enquanto nós ficamos amarrando as coisas lá de trás. É viver como se Deus não pudesse dar um futuro de glória. Quando a gente olha para as injustiças de hoje, o que a gente faz? Não vale a pena não. Eu prefiro voltar para a senzala. Vou voltar para a senzala, porque lá é melhor. Lá tem pepino, lá tem tomate. A gente apanha, a gente sofre, mas Deus entrou na história um tempo, né? Não, Deus não entrou na história um tempo. Eu estou pregando um Cristo ressurreto essa noite. Deus conhece a igreja de 5 mil, de 10 mil, de 80 mil membros, como conhece a igreja de 3 membros, de 2 membros, de 10, 50 membros. Deus conhece a sua família, Deus conhece a minha família, Deus conhece você, Deus conhece a senhora, Deus conhece os teus sonhos, Deus conhece as tuas frustrações, Deus conhece os teus problemas, mas deixa Ele cuidar. É necessário aprender com os erros de ontem, é verdade. A gente precisa aprender com os erros de ontem. A gente também precisa consertar com Deus e confiar nele o nosso futuro. Deus está dizendo para aquela nação que seria tão maravilhosa as coisas que Ele ia fazer, que era para deixar o passado. O verso de número 17, o verso 18, o verso 19, preste atenção. Seria tão maravilhosas as intervenções de Deus a favor de Israel, que o passado seria esquecido. O que Deus está dizendo para a nação é, esqueça o passado. O que eu vou fazer hoje é maior do que eu já fiz lá. E a gente olha e vê que a futura restauração de Israel, Ele já prometeu. E essa noite Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com o seu povo. Não estou nem aí para a pandemia. Deus não está escondido da pandemia com medo de pegar coronavírus, não. Deus também não está muito preocupado com o STF. Deus também não está muito preocupado com reis, com governos. O que Deus está dizendo é, eu estou na minha igreja, eu estou com a minha igreja, eu trabalho pela minha igreja, eu cuido do meu povo. O que Deus está dizendo para aquela nação é que Deus pode tudo.
Deus pode tudo. O que você está vivendo hoje pode ser até utopia, né, para muita gente, porque o povo não consegue nem orar. Uma igreja pentecostal fala em orar alto, as pessoas não conseguem orar. Parece que agora a gente só... mas que Deus... O Deus da Bíblia é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, será o Deus eternamente. Ele está dizendo que as coisas antigas já foram, já passaram. Quando a gente fica se amarrando em coisas lá de trás, irmãos, isso deixa a alma doente. Amém? Quem fica se amarrando às mazelas das coisas que não deram certo, é igual quem sofre por amor que não deu certo lá atrás. Enquanto você não se abrir para o futuro, você vai morrer entanguido. Chato de galocha. Ninguém aguenta. Deus está te dando coisas novas. Porque um dia, nem todo mundo aqui teve um lar cristão. E tem gente que teve lar cristão e que não foi um lar exemplar. Tem gente aqui que sabe muito bem o que eu estou falando. Todas as tragédias que te acompanharam durante a infância, a adolescência, era para estar numa prostituição, ser um bandido, um traficante, um usuário de droga, um alcoólatra. Mas não é, não está. Porque Deus te resgatou, porque Deus te salvou, porque Deus tem projeto na sua vida, porque Deus está dizendo essa noite, que se você crer, nem a mesma casa, escuta irmão, isso aqui eu quero mexer com você, Deus não tem obrigação nenhuma de dar uma casa nova, um carro novo, Ele não tem obrigação, Ele dá se Ele quiser, mas segura isso com você um pouquinho, se você crer, você não vai se reconhecer amanhã, o ano que vem, daqui a 2 anos, 5 anos, a sua história Deus pode mudar. Irmã, você não vai pegar mais o Mercedes aí, o busão não. Deus pode colocar algo novo na sua vida. Deus pode te dar uma situação nova na vida. Não é por isso que a gente serve a Deus, não é por isso. A gente serve a Deus por amor, porque Ele nos ama. Mas o mundo não tem aliança com crente. Se você está andando muito perto do mundo, vai para lá, porque aqui não é o teu lugar. Pastor do céu, as pessoas vão sair da igreja. Você quer o quê? Você quer que eu passe a mãozinha na cabeça e fale, continua com essa vidinha assim, olha, minha amiga, meu amigo, meu não sei o que. Aí você vem na igreja, Senhor me dá. Se converte, irmão, se converte. O toque da última trombeta está quase. Deus está querendo que a sua igreja dê fruto na terra. Não tem comunhão, luz e trevas não tem comunhão. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou é ou não é. Porque quando alguém fica doente lá em casa, eu não vou pedir para Beelzebu, eu peço para Deus. Quando tem um problema em casa, eu não vou pedir para aquilo que está morto, eu vou pedir por aquilo que está vivo. E Deus está dizendo esta noite, que o que Ele tem para fazer sobre a igreja dEle, no Brasil e no mundo, escute isso, é sem precedente. O que Deus está dizendo para quem crê, o milagre, a salvação, a redenção que Ele tem, ainda você não viveu. E Ele diz que surgirá como uma semente que está germinando. Sabe o que é isso? Você não viu, eu não estou vendo, mas o Senhor está colocando uma semente, e ela já começou a germinar. Ela vai crescendo devagarzinho, dia após dia, dia após dia. As pessoas olham e não vê, mas Deus está criando raiz. Ela vai explodir aqui para cima, vai acontecer. Deus está dizendo para esta casa, está dizendo para mim, para Fernanda, para você, para a igreja, para o ministério, vai surgir algo novo, vai surgir algo novo. Ele diz, assim como Israel no deserto foi guiado por Deus, Ele abriu o mar, Ele abriu o caminho no deserto,
Ele fez Israel passar. A palavra que Deus nos traz essa noite, meus irmãos: deixe o passado. Há caminhos no deserto, rios